E aí diz assim: as batalhas entre o nosso ser essencial e a medicação psiquiátrica. Gente, vocês vão se encontrar nisso aqui, pelo amor de Deus. Eu fiquei chocada quando eu li isso. A medicação psiquiátrica suga nossa força vital. Bom, quem tomou antidepressivo e quem já tomou Rivotril, né? E eu posso responder por isso, a gente fica dopado mesmo. Nos deixa moles, apagados e abobalhados. Me afetou muito, neurologicamente falando, tá? É importante a gente, quando tá no cativeiro, tomar remédio para não cometer suicídio, super. Mas tem sequelas, tá, gente? Mas depois tem como reverter através de alimentação, principalmente, tá, gente? Meditação, isso tudo ajuda a recompor. Mas sim, deixa a gente lenta, muito lenta. Os nossos neurônios são afetados por essas drogas, não são remédios, né? Por isso que é drogaria. Nos deixa moles, apagados e abobalhados. Pelo menos nos deixam de ser nós deixamos de ser um perigo para os outros, né? Se estamos sendo medicados, deixamos de ser um perigo para os outros. Conforme as vozes eruditas, deixamos de ser perigo para nós mesmos. Ainda que o único perigo seja a força da voz interior que surge no fundo do nosso ser. Estamos cheios de raiva, desespero, desejando sermos amados. Esse é o grito que gritamos, que parece assustar tantos demais, ainda que ninguém tenha se assustado no passado pela violência exercida sobre nós no seio do nosso lar. Uma vez diagnosticados, atravessamos a adolescência entre compaixão dos nossos pares, porque estamos doentes, e nossa própria condescência, porque também achamos que estamos doentes. Então, os pais dizem que nós estamos doentes, o psiquiatra diz, então a gente é doente. Portanto, nos tornamos dependentes das visitas ao psiquiatra, supondo que temos que acatar tudo que os outros indicam e minimizam os chamados angustiantes das nossas certezas internas, já que supõem que esses são ataques internos, que são o que provoca toda a nossa loucura. E aí essa loucura engloba depressão, ansiedade, toque, transtorno bipolar, borderline, isso tudo, né? Algumas de vocês já pararam ou não, né, em um consultório psiquiatra ou um psicólogo com tais transtornos. Tudo isso é um despropósito. As conversas nos convidam a deixar de lado as únicas certezas internas para seguir os cânones das vozes externas. Pais, médicos, bons modos e mentiras diversas. As visitas ao psiquiatra tampouco são oportunidades para encontros, diálogo ou compreensão sobre si. Ninguém investiga os maus tratos históricos da nossa mãe, muito menos as suas fúrias e os seus ataques. Não há nenhum convite para olhar de maneira ampla para os nossos cenários. Não, imagine. É um trâmite no qual se formulam algumas perguntas conforme um protocolo despersonalizado, tá? É tudo padronizado, tá, gente? Por isso que eu sou tão fã do Ayurveda. Eu, como estudante de nutrição, é tudo protocolado, não há individualidade. E a psicologia e a psicanálise também é tudo protocolado, você segue protocolos. E quando você segue protocolos, a individualidade se perde. Por isso que eu serei nutricionista com a graça divina, psicanalista com a graça divina, porque eu quero entender melhor como funciona a depressão, como funcionam transtornos, mas eu não quero atender com o olhar ocidental, porque ele é muito protocolado. Não, o Ayurveda ele é individualíssimo e você pode trazer algo muito mais profundo, muito mais complexo e muito mais verdadeiro para o seu paciente quando você não segue rituais de protocolos. E é exatamente isso que aconteceu comigo. O meu antigo psiquiatra, eu até compartilhei esses dias um vídeo dele, sem mentira nenhuma, ele é premiadíssimo. Você vai pegar o papel dele de guia, de médico,
Metade é só premiações e congressos e prêmios e professor, mestre, graduado, doutor de não sei o que, nunca questionou isso que eu disse aqui agora, nunca. Fiquei 10 anos sob a tutela dele, ele nunca questionou, nunca. A psicanalista que me atendeu, que trabalha com ele durante 6 anos, nunca questionou nada disso, da onde vem isso tudo, nunca questionou a minha relação com a minha mãe, nunca. E ela é uma puta de uma psicanalista excelente. Por isso eu duvido mesmo do que é ocidental, porque é algo muito protocolado. É uma péssima psicanalista? Ele é um péssimo psiquiatra? Jamais. Pessoas que me ajudaram muito. São pessoas, assim, profissionais de tirar o chapéu. Por quê? Porque eles foram ensinados dessa forma, porque ele aprendeu assim na faculdade de medicina, assim, nas pós, nas graduações, no MBA. A psicanalista que também é psicólogo, eles seguem e acabou, sabe? E ninguém se pergunta, né? Como que foi, né? É isso que acontece. Por isso é importante, quando você buscar ajuda de um terapeuta que entenda do narcisismo materno, senão esse terapeuta não vai avaliar dessa forma, como essa autora está dizendo aqui, não vai investigar, porque não tem conhecimento, não passou por aquilo, ou não atendeu várias pessoas e aprendeu a analisar de um ângulo diferente, além do que é protocolo. É um trâmite pelo qual formulam perguntas conforme protocolo despersonalizado. Depois marcamos uma nova consulta para o mês seguinte, enquanto está tudo sob controle, quer dizer, sem conexão com a nossa desgarradora necessidade de amor. Então, nenhum psicólogo, psiquiatra vai questionar que tudo que nos faltou um dia foi amor, porque não é investigado, né? Taca ali remédio, né? Às vezes acontece algo interessante, o corpo vai metabolizando a medicação, ou seja, vai se acostumando com ela, de repente já não estamos mais tão abobalhados. E é verdade, gente. E depois também para de funcionar, bem verdade é essa, né? Não digo para você não cometer suicídio, mas para você dormir. Seu corpo se acostuma tanto, metaboliza tanto a medicação, que o remédio não adianta mais. Você continua tomando porque você começa a ter reações de como se fosse droga mesmo, como se fosse dependente, é um dependente químico, né? Dependente de fármaco é um dependente químico. Você começa a ter abstinência, é horrível a abstinência. Por isso você continua tomando. Aí depois que passa essa parte de abobalhamento, né, no começo das medicações, realmente é assim. Depois que passa, reaparece um pequeno sinal de lucidez emocional. Através dessa brecha sutil, voltamos a sentir raiva, desespero por sermos amados, o desejo de sermos levados em consideração, o desespero, voltamos a sentir a raiva, o desespero de se sentir amados, o desejo de ser levados em consideração, porque ninguém ouve a gente, a vontade de gritar aos 4 cantos, que o que nos acontece mesmo, que não contemos com essas palavras de que tanto precisamos, então reagimos. Fazemos algo fora do comum para demonstrar a nós que nós estamos vivos. Você que era ovelha negra da família, você vai se identificar com essa fala. Nos jogamos do primeiro andar. É um grito, um pedido de socorro, sabe, gente? De tudo que a gente não teve. Ou a gente, né, comete as loucuras aí de ovelha negra da família. Tiramos sarro da cirurgia plástica das mulheres que passaram embaixo da nossa janela. Gritamos palavras grosseiras, né? Damos gargalhadas. Brigamos na escola, né? Damos os nossos sapatos para os mendigos e voltamos para casa descalços. E aí vem o diagnóstico. Novo surto psicótico. Clausura. Nova medicação. Mais solidão, isolamento e incompreensão. Até que nós mesmos estamos certos de que não somos confiáveis e que sem a medicação não podemos viver. Acreditamos, né, que tivemos um surto. Temos medo de sair, temos medo
Temos medo de sair se não tomamos todas as doses prescritas. Medo de surtar, né? Me identifiquei muito com isso, gente. E agora está tudo explicado. É muito mais fácil transformar qualquer criatura sensível em um louco, assim que ele chega à adolescência e tem força vital suficiente para gritar aquilo que foi calado quando era criança. Pesado isso, né? Bem pesado. Quem se identifica aí, né? A pergunta é, por que não estamos todos desequilibrados se todos vivemos de histórias diferentes de maus tratos? Deveria estar todo mundo realmente surtado, né, gente? Debaixo de Rivotril e tarja preta. Não conto com apenas uma resposta. Por ora, estamos observando dezenas e dezenas de biografias humanas com mente de detetives enfatizando: 1. O nível de crueldade. 2. Distância entre o que a mãe disse e a vivência interna da criança. 3. A extrema sensibilidade de algumas crianças. 4. A força vital da criança que precisa expressar a contradição entre o si mesmo e o contorno. E 5. As crianças que não se conformam em se adaptar à violência. Isso é algo bem interessante para a gente analisar. Tem crianças que não se adaptam à violência. E o que acontece? Isso tudo que eu li aqui para vocês. A gente surta, a gente é a ovelha negra da família, a gente é bode, a gente é tratado como louco. Por quê? Por isso tudo que vivemos na nossa infância. Por toda a falta materna, por toda a violência materna. E aí muitos são tratados como loucos. Eu fico imaginando no Holocausto em Barbacena, em Minas Gerais, o quanto de filhas e filhos que vieram de lares abusivos e foram internados como loucos ali, hein? Quantos? Eu acho que inúmeros. Daí diz assim, quando coincidem em variantes em um só cenário, a aparição das reações aparentemente exageradas da criança, nenhum adulto gosta das birras no supermercado por causa de um chocolate que não foi comprado, nos leva a pensar que acontece alguma coisa com a criança que está errada. Com frequência vemos a última cena do filme A Birra, em vez de ver o filme inteiro, a vida inteira dessa criança maltratada, abandonada, anulada, desprezada pela mãe. Logo, supomos que são crianças que deveriam mudar suas atitudes, com um pouco de boa vontade, e que os adultos não têm nada a ver com isso, né? E aí dizemos, né, essa geração mais antiga diz, essa birra, né, tudo mimo, são geração mimada, geração Nutella. Essa geração Nutella já passou por violência, já passou por abandono afetivo. Por isso que está indo no psicólogo, no psiquiatra, enquanto eles não vão, né, porque acham que é frescura. Por que as crianças não precisam retribuir o favor? Por que as crianças não precisam retribuir o favor por não terem sido amparadas? Aqui é um engano. Nós, mães infantis ou famintas, como consequência das nossas próprias infâncias, exigimos companhia e proteção dos nossos filhos por meio da lealdade que eles nos devotam. Em troca, lhes damos algumas migalhas de atenção. Então, aqui ela fala sobre o que eu já tinha falado com você, dessa prestação de conta, né, que os filhos parecem que tem que ter com a gente, sendo que a gente só deu o básico.